Eu tô aqui no início pra avisar que esse vídeo tem spoilers do mangá do Spy Family. O mangá de Spy Family é um mangá que em muitos momentos é simplesmente um slice of life bobinho, mas existem muitos temas complexos por trás de toda a bobeira e diversão. Embora ainda não muitos trabalhados na obra, claro, eu já vi pessoas criticando a obra sobre isso, porém não acho uma crítica tão válida, porque é um mangá de comédia romântica. Tem algum trabalho profundo, mesmo que pequeno, na minha visão é só um extra interessante. Saindo um pouco do mangá em si, eu acho muito da hora quando as coisas em mangás se relacionam com a filosofia ou cultura de pensamento ocidental. Normalmente esses paralelos nem são propositais, porém como nosso cérebro ama fazer correlações, não é tão difícil enxergar esses temas em diversos animes, às vezes tão claros que me intrigam o fato de não serem propositais. Em Vagabond, por exemplo, é muito comum as pessoas relacionarem o mangá com filosofias como o estoicismo e o cinismo, mas é doido esperar pra pensar que esses elementos são comuns nas filosofias da Era Edo, que se dividiam na ideia dos caminhos. Em Vagabond, o caminho da espada e o caminho da iluminação. Mas aqui em Spy Family eu não consigo não imaginar que não seja algo ligado à filosofia grega, mais especificamente à filosofia socrática. Sócrates é provavelmente o filósofo mais importante da história, não por suas grandes obras, até porque ele não tem nenhuma, e alguns historiadores e estudantes da área de filosofia debatem se Sócrates realmente foi uma pessoa real ou apenas um delírio da cabeça de Platão. Como Platão se referia a ele como mestre, mesmo em seus livros, e como Diógenes tinha uma rixa com Platão, aparentemente pelo fato de que ele considerava Antístenes o verdadeiro sucessor de Sócrates, eu vou partir do pressuposto de que Sócrates era de fato uma pessoa real. Sobre Antístenes e Diógenes eu posso falar um pouco mais outra hora. Se você tá vendo esse vídeo agora é porque o método científico criado por Descartes existe. E se esse método existe, é porque a filosofia chegou em Descartes. Pulando muitas etapas, isso é culpa de Platão e Aristóteles, né? O primeiro é uma das maiores fontes da filosofia ocidental e tem muitos livros, transmitiu seu conhecimento através deles e de aulas e sua escola, e o outro, seu discípulo, Aristóteles, também. Mas se esse conhecimento se expandiu mais ainda do que o esperado, existe outro motor, alguém que amava a cultura grega, Alexandre o Grande. Ele procurou misturar a cultura grega com a macedônica e de outros povos de seu domínio, dando origem à chamada cultura helenística. Mas o fato mais interessante é que seu professor era o Aristóteles. Sendo então Sócrates professor de Platão, toda essa espiral de conhecimento que influenciou a sociedade ocidental e entrou em contato mais tarde com a cultura oriental, culminou em elementos filosóficos e correlações dentro da cultura pop japonesa. Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Essa frase é algo que reflete exatamente a história do Lloyd, um garoto que não gostava da maneira que seu pai agia perante o mundo. Mesmo falando sobre paz e que não haveria guerra, achava hipócrita o comportamento de seu pai por não ser um homem pacífico. Após apanhar dele por estar brincando de guerra e depois mentir que iria estudar, Lloyd percebe que seu pai havia errado e a guerra havia começado. Com sua cidade sendo bombardeada, ele e sua mãe se mudam para mais longe, em busca de fugir da guerra. Porém, a guerra é mais rápida e dolorosa do que a paz. A nova cidade também é bombardeada. Com Lloyd vendo sua casa e sua mãe explodirem juntos, sendo apenas uma criança, para ele aquilo tudo foi motivo suficiente para pegar em uma arma. A mentira, que antes parecia ser algo bobo para conseguir ganhar dinheiro de seu pai, se torna um método que faz ele entrar no exército mais novo do que o possível, apenas para satisfazer sua vingança pela sua família e amigos. Em determinado momento da guerra, Lloyd conhece alguém que viria a ser seu parceiro anos depois, mas naquele momento era um soldado do lado inimigo. Lloyd, ao invés de matá-lo, permite ele de falar, e ele começa a comentar sobre uma pesquisa. Apresentaram a um grupo de pessoas um vídeo de um casal que a namorada bate no namorado, e as pessoas veem a agressão de forma negativa. Porém, ao afirmar que o homem traiu ela, as pessoas começam a ver de forma positiva aquela agressão, mesmo sem saber que essa informação é verdade. O Frank relaciona essas pesquisas com a guerra. Soldados matam e seguem ordens superiores, mesmo sem ter a certeza de nada. O Lloyd, então, perde a paciência, mas acaba recebendo tiros e tendo que fugir. Machucado, usando um nome falso, Sargento Roland tem que passar alguns dias sem ir para as missões. Lá, Lloyd reencontra seus amigos que imaginava ter perdido no começo da guerra. Lloyd não iria, mas seus amigos foram para uma operação que havia sido mal planejada, e ali acabam por falecer de verdade. Abre aspas para falar do Lloyd. Se eu soubesse dos detalhes, eu poderia impedir a operação? Não. Eu achava que não haveria guerra. Eu não sabia o verdadeiro motivo do começo da guerra. Eu odiava o inimigo sem saber o porquê. Eu peguei uma arma sem saber o porquê. Eu obedeci meu país sem saber o porquê. Eu não sabia de nada. Eu nunca soube. Eu não tinha esse tipo de poder. Eu não sabia como ter esse poder. Eu achava que eles haviam morrido no bombardeio. A ignorância não é uma benção. A ignorância é a fraqueza. A ignorância é um pecado. Toda a informação do mundo não se traria de volta. Eu quero criar um mundo onde crianças não tenham que chorar. A moral dessa história toda é que pela ignorância nós acabamos fazendo algo de forma medíocre. Pela ignorância nós cometemos erro. Pela ignorância as pessoas matam umas às outras. Pela ignorância nós não possuímos virtudes. Pela ignorância não compreendemos as outras pessoas. Pela ignorância cometemos pecados. E é por isso que ela é o maior pecado de todos. Esse pensamento se alastra dentro do pensamento socrático até a discussão de bem e mal. O ser humano sempre vai buscar o bem, mas nem sempre pratica o bem. Por quê? Quando pratica o mal, não faz porque se trata do mal, mas porque espera daí receber algum bem. A ignorância limita a visão do indivíduo e ele vê apenas o bem de um interesse particular, não vendo as consequências a longo prazo do mal o qual comete.